Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E, e o tema, né, de hoje é os desafios emocionais do trabalho na pandemia. Eu tinha feito um roteiro todo mais técnico, assim, para essa palestra já há algumas semanas, né? Já tinha aprontado. Mas aí depois eu fico sentindo, sabe? Sentindo o campo, eu vou sentindo a mim mesmo, porque eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Minha primeira graduação é biologia, eu sou bióloga que fez psicologia. Eu sempre gosto de falar isso, tanto que as minhas falas, o meu raciocínio ele tem muito a ver com a visão de Capra, sabe? Do tal, da física, da visão sistêmica, das questões do micro e o macro igual. Então, a bióloga ela está sempre na frente do que a psicóloga, mesmo porque eu sinto psicologia como vida, e se biologia é o estudo da vida, então psicologia está tá dentro, né? E aí eu fiquei pensando, eu não vou fazer aquele roteiro muito técnico, não. Desafios de trabalho, do trabalho de casa, né? O home office, todos nós tivemos. Todos nós tivemos. E eu sou uma psicóloga de abordagem psicocorporal. O que é isso? O que é uma abordagem psicocorporal? Significa que a gente não separa corpo de emoção e mente. Tudo é uma coisa só. O que a gente sente, que a gente acha que está pensando no sentimento, na verdade está acontecendo no corpo. Então, uma das minhas formações é análise bioenergética, que é neta da psicanálise, filha de Alexander Lowen, que foi cria de Reich, que foi cria de Freud. E Reich foi o responsável por trazer o corpo para o setting terapêutico. Como é que ele fez isso? Ele começou a perceber, primeiro ele olhava para os pacientes, né? Freud não olhava, até hoje os psicanalistas tradicionais ortodoxos ainda trabalham com o divã e de costa para o paciente, né? E Reich não, ele olhava. E uma das coisas que ele percebeu foi que quando muitas vezes um paciente, alguém estava falando algo com a boca, né? Falando oralmente, contando algo oralmente, o corpo também estava contando de outra forma. E às vezes coincidia as reações corporais, os detalhes do corpo, as microexpressões, as mudanças na respiração, enfim, ele ia observando tudo. Às vezes coincidia com o que estava sendo dito verbalmente, às vezes não. Ele começou a perceber que muitos pacientes falavam uma coisa e, na verdade, estavam sentindo outra, e isso era demonstrado através do corpo. E aí ele começou a acreditar no corpo, porque o corpo não tem o filtro da razão, né? Nós não temos esse filtro que a linguagem verbal tem. O que eu vou falar, o que eu vou pensar, eu tenho que ter. Não, o corpo, ele é absoluto e tem uma sabedoria incrível. Então, a minha abordagem de trabalho é assim. Eu tenho algumas formações, todas nessa área integrativa e psicocorporal. Uma delas é a experiência somática, Somatic Experience, que é conhecido como SE, que é uma técnica especializada para trauma. Aonde que trabalha o SE? No corpo. De que forma?
rastreando as sensações, as microexpressões, cada detalhe que o corpo está dizendo, de uma forma muito tranquila, muito suave. Peter Levine, que foi o criador do SE, ele diz assim, titulado Gotinha por Gotinha, para que a emoção passe no corpo sem inundar. E aí eu fiquei pensando nisso. Puxa vida, eu, uma terapeuta psicocorporal, que sempre trabalhei com o corpo, trabalhei no corpo, com o meu corpo, emprestando inclusive o meu corpo muitas vezes, dando contenção, bordo, abraço, né? Com toques, porque tudo isso a gente usa numa abordagem psicocorporal. De uma hora para outra, tive que passar a atender desse jeitinho assim, virtualmente. Então, eu resolvi hoje trazer para vocês os desafios emocionais do trabalho na pandemia, né, no trabalho do home office, compartilhando com vocês como foi o meu desafio. E cada um teve o seu. E isso é muito singular, não existe uma receita de bolo. Primeiro, porque nós tivemos um choque, que foi um trauma coletivo, e ainda está sendo, para todo mundo. Então, não dá para separar trabalhar as emoções de estar trabalhando em casa, os desafios que isso traz, do que a gente viveu enquanto humanidade, enquanto espécie, nessa experiência de trauma coletivo, uma pandemia. Algo que ninguém esperava, porque o que é um trauma? É algo que chega inesperadamente e grande demais que o sistema não dá conta. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada um experiencia de uma forma diferente. A primeira fase normalmente é a negação e o entorpecimento. Parece muito com as fases do luto. Então a gente achava que não ia demorar muito, né? A gente achava que ia ser rápido, que não ia ser tão grave assim, mas as coisas foram passando, e o tempo, e os meses, e as mortes, e tudo isso é emoção, emoção, sentimento, trauma, 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 trauma. Luto, muita perda, medo. Então, gente, o que seria mesmo essa tal de emoção? Né? Os desafios emocionais. O que seria emoção? Emoção, na verdade, é instintual. São instintos naturais de todo animal. Nós somos animais, só para lembrar, modo bióloga ativado. Classificação da espécie humana. Reino animal. Reino animal. Quem está mais nesse reino? Gato, cachorro, tartaruga, peixe, papagaio, né? Tudo animal. Então, existe algo instintual que toma, como o Márcio falou, e como Daniele falou, é sentido no corpo. E é exatamente isso. Esse disparar de substâncias, né, neurotransmissores, hormônios e tal, a partir de algum estímulo, que pode ser interno ou externo, ocorre no corpo. Então, se eu tenho, Daniela disse assim, quando eu estou, como foi que ela disse? Quando é uma emoção negativa, eu sinto meu corpo agitado, eu fico meio me mexendo um pouco, dá um tremor e tal. E quando é uma emoção positiva, também. Olha que coisa interessante. Mas aí esquenta.
Então, o que na verdade faz a gente perceber uma emoção e sua função, vamos dizer, é quando a gente contextualiza ela e dá uma racionalização para ela. E vai percebendo se é agradável ou se é desagradável, você vai dando uma forma mais racional para essa emoção, e aí você tem um sentimento. Interessante, né? O sentimento é esse conjunto de emoções. Então, o que seria, por exemplo, um sentimento? A pandemia chegou. Primeira emoção, medo. Emoções básicas. Quem assistiu Divertidamente lembra, né? Emoções básicas. Medo, a alegria, tristeza, nojo e falta uma que eu... Raiva. Exatamente, obrigada. Raiva. Então, medo, alegria, tristeza, raiva e nojo. Nojo é um instinto. Observe, todos os instintos protetivos. Então, emoção é instintual e protetiva, tem função de proteção. Quando a gente se inunda com ela e, de alguma forma, ela toma proporções grandes demais e que a gente não consegue conter, né? Da contenção, que é diferente de controlar. Controlar precisa de energia travado, e aí, se tiver algum problema, é tipo uma represa que rompe. Não. Contenção. Isso precisa de modulação do sistema, do corpo, resiliência do sistema nervoso mesmo. Aí a gente consegue atravessar os processos percebendo uma série de sentimentos. Sentimento de impotência, a gente viveu isso. Sentimento de solidão, sentimento de angústia, sentimento de perda, sentimento de luto. E observem que tudo isso tem várias emoções misturadas. Tem o medo, a impotência tem um pouco de raiva, frustração. Não posso sair, não posso sair, não posso ver meus amigos. Tem raiva misturada na frustração, que é um sentimento. Tem tristeza, impotência, aquela sensação de não posso fazer nada, então uma fraqueza que vem, então tem tristeza. O medo também está presente. Então, o que eu estou querendo tentar fazer com que vocês compreendam é que as emoções básicas são instintos protetivos. Como a gente lida com elas, isso vai variar do quanto de potencial de contenção e regulação interna, autorregulação, nós vamos ter. Ah, como é que se ganha isso? Daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu disse a vocês que ia comentar com vocês como foi o meu desafio, né, desse trabalho, de trabalhar na pandemia. Eu trabalho com isso. Vejam, eu falo com o corpo inteiro, vocês já perceberam, né? Eu falo de corpo inteiro. Inclusive, sempre peço para quem está me ouvindo escutar de corpo inteiro. Todo mundo que já ouviu uma palestra minha sabe que escutar de corpo inteiro significa escutar com o ouvido e ir percebendo todas as sensações. Porque o que vai fazer a gente ir ganhando essa autorregulação, esse coxo ou vaso interno, espaço interno para autorregulação, que é assim que a gente chama no SE, é a percepção das sensações. Eu trabalho com isso. Então, imaginem o meu desafio. Eu preciso ver o paciente, como ele está respirando, porque como ele respira, ele está dizendo se ele está ansioso, se ele sente, porque respirar é sentir. Então, se eu tenho uma respiração curta,
ou quase não respiram, significa aquele corpo está me dizendo que eu tenho pouco contato com a emoção. Eu estou dissociando da emoção. Então eu preciso ver o corpo. Como os pezinhos estão no chão, me dizem como é a conexão dele com a vida. Se ele está em grounding, enraizado, presente, ou se ele, pezinho torto, sabe, uma pisada meio esquisita, sentou, botou o pé assim para cima, eu era assim. Como uma boa esquizoide, né? Que tinha a tendência de ir embora, dissociar, viver no mundo da lua, de Bob. A primeira coisa que eu fazia quando eu sentava era cruzar as pernas, né? Ainda mais que eu fazia yoga. Então, conexão com o chão, quase nada. Então, eu preciso isso. Eu preciso ver aonde estão as tensões no corpo, porque isso também me indica aonde foi o trauma, quando foi o trauma. Eu estou falando de leitura corporal com vocês. Se o trauma foi de nascença, eu vou ter uma expressão de olho, uma tensão ocular maior, fugidia, um olho que não segura, não sustenta, está sempre viajando como se não tivesse ali. Eu preciso de estar sentindo o campo, a temperatura. Se um lugar no corpo está mais frio do que o outro, significa que tem menos energia ali. E a análise bioenergética trabalha com a bioenergia, a energia do corpo. Então, um lugar com pouco calor significa pouca energia e significa tensão muscular. Se significa tensão muscular, significa que um trauma aconteceu e ficou preso ali, naquele lugar. E dentro de um consultório de análise bioenergética, biossíntese, SE, enfim, quem trabalha com abordagem psicocorporal, tem um monte de treco, sabe? Tem bola de pilates para a gente respirar e ampliando a respiração, porque a proporção que você vai ampliando sua respiração, você vai ampliando a sua capacidade de sentir. Observem que eu já estou dando recursos e dicas para a gente ir aprendendo a modular, né, o excesso de emoções e sentimentos. Eu vou falando tudo isso para vocês já irem guardando a recurso. O que é que me recursa? O que é que me faz bem? A proporção que eu estou falando, eu estou dizendo para vocês, respirar mais. Eu respiro pouquíssimo, quase nada, então eu tenho que botar na bola grande? Não, eu tenho que começar bem devagarzinho, com um rolinho. Então tem rolo de massoterapia, tem um bola pequena, tem um bola grande. Eu tenho colchões grandes e firmes para trabalhar a expressividade, para trabalhar raivas, para trabalhar os nãos que não foram ditos na vida, para espernear e bater perna a criança que não fez a malcriação que precisava, para chorar, 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 chorar e às vezes precisar de uma contenção com o meu corpo e a minha respiração ajudando a conter toda aquela emoção que estava inundando aquele sistema e devagarzinho isso vai sendo contido. Então, o terapeuta corporal, ele está presente com o corpo dele a serviço do trabalho e do sistema do outro. Eu estou dizendo para vocês como é que se trabalha presencialmente. Imagine. Tem raquete, por exemplo, para trabalhar raiva, batendo assim, mas entra em contato, descarrega, perceber, deixar o corpo tremer. Ou seja, eu preciso estar presente. E de uma hora para outra, veio o trauma e me tirou do consultório. E tirou todos nós do consultório. Céus! Como é que se faz isso? E agora? Sabe? Que faço eu da vida sem você?
Você não me ensinou a te esquecer. Eu não sabia como trabalhar assim. Eu aprendi a trabalhar presente. E presente mesmo. Presente com o meu corpo. Eu já tive pânico em 2004 e o meu terapeuta, analista bioenergético, grande Romero Magalhães, já me tirou de uma crise de pânico com o corpo dele sobre o meu. Na bola, contendo. E aí eu fui e o corpo dele foi ensinando o meu corpo a ir achando a modulação, a respiração, a autorregulação, e eu fui aquietando. Então, o meu primeiro desafio, como eu vou conseguir fazer tudo isso numa telinha de computador ou numa telinha de celular? Sozinha, lógico, porque muitos de nós ficamos sós, né? No início, o isolamento era muito grande. O trauma, quando ele veio de uma forma que atingiu a gente emocionalmente, né? Fisicamente, energeticamente, fisicamente, quando eu falo nos aspectos biológicos, psiquicamente e economicamente. A gente entrou em contato com tudo isso. Então, cada um de nós viveu isso de uma forma muito particular, muito singular. E a minha forma foi assim, eu trocava muito com as minhas colegas, lógico, a gente troca até hoje. E a dificuldade, se vocês perguntarem como é, você vai continuar no virtual? Lógico, as coisas estão mudando, né? Eu acredito que a gente vai conseguir. Algumas pessoas vão querer continuar virtualmente, algumas pessoas vão fazer algumas sessões presenciais, outras não, mas eu estou doida para voltar para o presencial. Porque além do desafio de tentar captar tudo isso através de uma tela, tudo isso que eu descrevi para vocês através de uma tela, eu também tenho o meu trabalho de palestras e vivências e grupo terapêutico, inclusive eu fiz grupo terapêutico aí no TRT, não foi ter? Era quinzenal, uma turma outra, uma vez era no comércio, a outra em Nazaré, se não me engano, e foi um grupo delicioso, foi muito boa essa experiência, presencial, com exercícios de mãozinhas dadas, danças circulares, exercícios corporais, eu trabalho assim. Imaginem o desafio para mim, que não trabalho exclusivamente com a linguagem verbal. Como foi isso para trabalhar e transformar tudo isso em um atendimento virtual? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? A gente costuma dizer que um terapeuta tem a permissão de compartilhar as questões pessoais dele com as pessoas, com o paciente ou até numa palestra, quando isso de alguma forma pode ser terapêutico para quem está escutando. E eu espero, sinceramente, que a minha experiência, que eu estou misturando a minha experiência com a teoria, né, possa ser terapêutico para vocês de alguma forma. E vocês irem encontrando a forma de vocês. Porque em todo esse processo de estar trabalhando virtualmente, todos nós tivemos e estamos ainda que dar conta das emoções, sentimentos, confusão de uma pandemia que estava rolando. Era novo, é novo, a gente não sabia
Não tinha receita de bolo para isso. A gente não tinha um manualzinho. Quando tiver uma pandemia, a gente vai sentir desse jeito, agir desse jeito, trabalhar desse jeito. Né? Não, não tinha isso. A gente foi tomado rapidamente. Trauma vem inesperadamente e grande demais que o sistema não dá conta. Tem gente até hoje em negação e entorpecimento. Até hoje. Aí houve a conexão primeira com a solidão, para quem estava em isolamento. Eu lembro que a última palestra eu trouxe uma música de Flávio Venturini que diz assim: solidão, solidão, a noite de um só coração, luz, negra luz, fria chama a voz que não diz sim ou não. Escutem de corpo inteiro. Vão observando o que vai acontecendo no corpo de vocês. Se o coração dispara, tropeça, quase para. Se a respiração muda, se algum lugar arrepia, se vem uma lágrima, se vem alguma emoção, algum sentimento, alguma sensação, imagens. Tudo isso é o corpo falando, conversando com a gente. A gente com a gente mesmo e a gente com o terapeuta. É assim que o terapeuta vai construindo, colaborando, ou seja, trabalhando com o paciente no autoconhecimento. Então, isso para mim aconteceu. Eu dei conta da solidão. Porque comecei a morar sozinha logo depois que eu perdi o meu companheiro. Minha filha foi morar sozinha, foi morar com o marido, eu fiquei sozinha. Eu não tinha entrado em contato ainda com isso. Mas aí eu me mudei, mas a gente não estava em pandemia. Mas aí veio a pandemia. E aí veio a tristeza da solidão. Gente, solidão é algo, assim como tudo, sentimento e emoção, que precisa ser visto, acolhido, colocado no colo e respeitado. Não adianta botar embaixo do tapete. Não adianta anestesiar, porque é normalmente o que a gente faz, né? As dores chegam e muita gente anestesia. Como? Um monte de celular, joguinho de celular, um monte de conversa, e tome live. E no início tinha live pra caramba, né? Não sei se era uma live atrás da outra, achando que ia acabar. E nada dava conta daquele buraco, porque se instituiu um buraco. E esse buraco também teve outra coisa que a maioria de nós que não se anestesiou, não negou e não se entorpeceu, também com álcool, com drogas, né? Enfim, remédios, o entorpecimento varia, sexo demais, pornografia, tudo isso está, né, no lugar de tapar o buraco da dor. E aí veio a conexão com o medo da morte. Quem não se entorpeceu e olhou o buraco que foi se formando dentro de cada um de nós, e isso aconteceu comigo, viu o medo da morte de frente. Porque a pandemia, ela trouxe, se tem uma bênção que esta coisa
aconteceu foi: volte para casa, fica aqui, ó, perceba. Tem um monte de coisa que não está sendo vista, precisa ser vista agora. Vocês tiveram que ir para dentro da gaiola, né? Eu me lembro que tinha um card de um passarinho solto voando e a gente dentro da gaiola de casa e o passarinho. Aí, tá vendo o que é bom? Prender a gente na gaiola? Medo da morte. Eu me lembro exatamente o dia em que algumas sensações estavam acontecendo e uai, o que é isso? Eu respirando. O que está acontecendo? E aí é que vem a bênção do autoconhecimento, do aprendizado da percepção das sensações. Dica: isso é recurso. Autoconhecimento, terapia, percepção de sensação. Em SE a gente chama de sensopercepção. O que essa sensação está me dizendo? O que ela está me dizendo? Isso tem nome. Medo. No meu caso, vem na boca do estômago, depois vai para o intestino. Sabe, porque tem um detalhe. Vou contar para vocês. Elas são viscerais. As emoções são viscerais, a gente sente nas vísceras. Não é na cabeça. Não é pensando sobre o que está sentindo, ou o que está a emoção ou o sentimento. Não. Está nas vísceras. Não é à toa que quando você toma um susto ou quando você se sente ameaçado, a primeira coisa que você sente é vontade de ir ao banheiro. O corpo responde assim para lutar ou fugir. Você tem que esvaziar os esfíncteres para estar leve para lutar ou fugir. Só que a gente não podia nem lutar nem fugir dessa pandemia. Nós estávamos no congelamento do trauma, que é a última fase de defesa do sistema. Um estímulo aversivo, sistema prepara, luta, fuga. A gente não podia nem lutar nem fugir. A gente teve que ficar. E ficar onde? Se a gente não se anestesiou, se a gente não jogou para debaixo do tapete, se a gente não encheu a cara de cachaça, não usou droga, não ficou fazendo Netflix de droga, maratona de um. Se você conseguiu ir para dentro de você, olhar o buraco que estava ali, então você sentiu nas vísceras as emoções. O medo da morte veio. E veio em mim e veio de um monte de pacientes. E o lindo disso tudo foi que eu fui percebendo, como eu diria, a proporção que eu ia dando conta das coisas em mim, eu ia podendo dar conta das coisas que iam chegando a cada paciente. Porque era novo para mim também, é novo para qualquer terapeuta. Gente, não existia uma receita de bolo, ainda não existe, para uma pandemia. Talvez daqui a algumas gerações. Mas agora não. Então, nós, terapeutas, também estávamos passando pelo processo, nós estamos passando por ele. Os nossos desafios, medo da morte. E aí, pânico, 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 pessoas pipocando com pânico, surtando, surtando. E eu, medo da morte. O que faz com ela? Uau! A gente deixa passar. A gente acolhe. A gente busca ajuda na teia, na rede de apoio social. Nós, terapeutas, temos terapeutas. Claro que sim. E um ajudando o outro. Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, eu tenho, inclusive, trabalhos de troca. Eu tenho um acupunturista que me atende com acupuntura e eu atendo ele com SE. Sabe, a gente começou a entrar nessa rede de interação de troca. E isso foi lindo.
muito importante os grupos para se apoiarem e trabalhar. E eu sabia fazer SE comigo mesmo, então eu mesmo me recursava fazendo SE, descarregando o medo, deixando o meu corpo tremer, 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 arrotar, 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 porque isso é descarga de emoção também, espirrar, rinorreia, choro, pum, arrepios, mudança de temperatura, tudo isso é descarga. E eu dei conta do medo. E aí o que veio numa das sessões de mim para comigo mesmo? E aí depois eu trabalhei isso na minha terapia. Eu nunca tinha me dado conta que tinha medo de morrer. Que delícia! Quantos de nós tem realmente a consciência de que o medo de morrer faz parte da humanidade? Seja bem-vindo a ser humano, ao ser humano. Se você não tiver medo de morrer, você vai se jogar na frente de um carro sem nem tchum. Você vai entrar numa rua perigosa sem nem tchum. Medo é autoproteção. Mas o medo também precisa de contenção. Isso é lindo, não é? Então, tudo isso é desafio de estar em pandemia no trabalho. Dar conta de si e dar conta do trabalho, porque a vida continuou. E a gente teve que se adequar. E no meu caso, a proporção que eu ia dando conta de mim, eu ia dando conta dos meus pacientes que chegavam cada vez mais. E o que é que eu fazia? SE, SE, SE. E, gente, pasme, sessões belíssimas a partir de telinhas de computador. Ou seja, outra coisa que aconteceu, mudança de paradigma. A gente está mudando de paradigma. Sim, é muito melhor estar presente? Claro que sim. Mas a gente também pode aprender novas coisas. Isso é resiliência. Então, como é que a gente vai fazer dentro de tudo isso para a gente se recursar e dar conta de ir entrando nesse novo, né? Se conhecendo cada vez mais, percebendo quais são os seus recursos, percebendo a importância do engajamento da rede social, percebendo que terapia não é coisa de maluco. Sim, é importante fazer terapia. Percebendo que vocês, por exemplo, estão num lugar em que existe um suporte de assistente social, de psicólogos, que na hora do vamos ver está ali para ajudar vocês. Eu sei, porque Tereza já me falou, e eu já acompanho isso há muito tempo. Tudo isso é recurso. Mas o mais importante é a gente ir aprendendo a não colocar as coisas para debaixo do tapete e sentir mesmo, sabe? No final da minha epifania de percepção do meu lugar de humana, ser humano, animal humano, que tem medo de morrer, sim, significa eu tenho medo de morrer porque eu adoro viver. E eu quero viver a cada instante, porque a vida é aqui e agora. E se teve outra coisa que a pandemia nos mostrou de cara assim, ó, mostrou assim, destampado a impermanência das coisas. A vida é impermanente, finita. A qualquer momento, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, com 26 anos, Marília Mendonça partiu. E não foi de Covid. Não foi de Covid.
ela foi embora. Saiu, morreu Marília Mendonça, morreu equipe dela, morreu algumas pessoas, até o produtor também. Quantas famílias, tanta dor. A impermanência das coisas, a finitude da existência. A pandemia mostrou isso para a gente, estava lá também, desse buraco. Tem que ser visto, precisa ser visto, acolhido e cuidado com muito amor, com compaixão, em primeiro lugar, por nós mesmos. Então, o meu maior recurso para dar conta do meu desafio, de toda essa mudança de trabalho na pandemia, foi entrar em conexão com as minhas emoções, os meus sentimentos, a partir das sensações no corpo. Quando vinha, eu não anestesiava. Eu ia para dentro. Sabe, caía para dentro, matando até os ossos. O que é isso? Ok, vamos lá. E respirar. Está tremendo o coração. O intestino está rebulindo. O estômago está frio. Aí vem as imagens. Que sentimento é esse? Que emoção é essa? E aí sempre vem para mim, tanto eu comigo mesmo, quanto eu atendendo, quanto nas palestras, é por isso que o Corporecer, ele tem essa maior ferramenta, vem a música. Eu tenho uma rádio na cabeça, a rádio tem vida própria, e aí as músicas vinham, e quando elas vinham, eu acompanhava qual o significado daquela música para mim naquele momento. O que significava, por que estava vindo, junto com essas sensações, essa música. Né? Então passou por mim o queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, queria ter trabalhado menos, me preocupado menos também, né? Com problemas pequenos, ter morrido de amor, mas ainda tem tempo. Essa música que é o epitáfio de Titãs. Né? Epitáfio é aquela frase que é escrita na lápide depois que a gente morre. E sabe o que é o mais legal? A gente pode trocar o epitáfio da gente, porque a gente está vivo hoje, agora, nesse momento. E uma música também que eu uso muito nas palestras é Hoje preciso de você, de mim, olhando para o espelho, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só minha presença vai me fazer feliz. Só hoje. Só hoje. Esse instante. Acabou, gente? A pandemia? Não. O desafio acabou? Não. Os desafios ainda estão aí? Estão. As coisas estão novas? Sim, que bom. Nós descobrimos tantas coisas novas, tantas formas novas de ser, de estar, de se relacionar. Achar essa dança e esse equilíbrio nesse pulsar da vida é o segredo. Então, as coisas não acabaram. Nós ainda estamos nesse desafio. E desafio, crise, significa aprendizado. A gente tem dois caminhos, a gente tem duas opções.
São nossas escolhas que vão fazer a gente seguir um caminho ou um outro, um caminho saudável ou um caminho de entorpecimento. E está tudo certo, porque não existe certo e errado, sabe? Existe o que a gente dá conta. Tem pessoas que só dá conta entorpecendo, ok. Gabor Maté, ele trabalha com drogadição e ele diz assim, eu não quero saber qual é o seu vício, me fale da sua dor. Eu recomendo vocês assistirem palestras de Gabor Maté. Ele é maravilhoso. Então, tem dores, tem pessoas que, enquanto não tem o recurso de terapêutico ou outros recursos, precisam entorpecer. Ok, está tudo certo. Mas a gente tem dois caminhos, né, Cris? Um é entorpecer e dizer assim, ó, isso aqui vai acabar a qualquer momento, então eu vou chutar o balde mesmo, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou para a farra, eu vou morrer mesmo a qualquer momento. E aí eu entro no que é chamado de hedonismo, a vida do prazer pelo prazer. Ou eu busco me conhecer e me fazer cada vez melhor, uma pessoa cada vez melhor para mim mesma, uma pessoa cada vez melhor para o outro, para o todo, para a Gaia e para gerações futuras, porque a vida segue seu caminho. E o novo requer adaptações. E aí eu trouxe para vocês uma flor. Eu vou pedir para colocar a flor na tela. É um buganvil. Todo mundo já viu um buganvil. Todo mundo já viu. Buganvil dá em tudo quanto é canto. E dá em tudo quanto é canto exatamente pelo que eu vou contar para vocês. Enquanto ela não coloca, eu só vou repetir como lidar com os desafios, aprendendo a autoconhecer-se a partir das suas emoções, seus sentimentos, suas sensações. Terapia, engajamento social. Se para você for melhor se entorpecer, ok. Mas a gente ser melhor para a gente mesmo e para Gaia e para o mundo nesse pulsar, eu acho que essa é a função da vida. Ser cada vez melhor e cada geração melhor. Então, temos o buganvil na tela, e aí a bióloga não pode deixar de entrar em ação. Eu me lembro que quando eu assisti essa aula, eu chorei. Eu chorava nas aulas de biologia, e os professores ficaram, você está chorando porque isso é lindo. Gente, observem essa flor. Eu queria ouvir de pelo menos uma pessoa. Que cor é essa flor? Rosa. Rosa. Quem mais vê rosa? Rosa, rosa, rosa. Ok, ok. Rosa. Agora eu vou pedir para vocês darem uma olhada atentamente. Violeta, magenta, rosa. Certo. Eu vou pedir para vocês agora dar uma olhada atentamente na parte rosa, ou magenta, ou violeta. Dê uma olhadinha e veja aquele risquinho do meio e os tracinhos do lado de fora. E imagine que se não fosse rosa, fosse verde, seria o que isso? Ah, é uma folha. Folha, exatamente. Exatamente, é uma folha. Apresento para vocês a flor do buganvil, não é o rosa, é essa pequenininha amarelinha que está no centro. Olha que coisa linda! E sabe por que isso aconteceu? Por que essa folha, e folhas atrás, você está vendo, dá para a gente ver folhas verdes, né? Folhas têm clorofila, o pigmento verde. E na pontinha, você vai ver que todo buganvil tem um trio
de folhas rosas, às vezes magenta, às vezes rosa mais clarinho e tal, com uma florzinha pegadinha nela. Isso é que é a flor. O que aconteceu? Tem uma inteligência maravilhosa nesse universo que está em tudo, inclusive em nós, que informou para essa planta Bougainville que o agente polinizador dela, dessa flor, o que é um agente polinizador? É o inseto ou o vento, nesse caso é um inseto, abelha, não veria a flor porque é pequenininha demais e a cor não é vista pelo inseto que faz ela se reproduzir. Polinização é a reprodução da flor. Então, o que a natureza fez? Pegou uma folha e disse assim: ó, crie um pigmento bem chamativo para poder o inseto ver e polinizar ela. E aí o nome de uma folha modificada é bráctea. Então, um conjunto de 3 brácteas e 3 florezinhas miudinhas é o Bougainville. Se não houvesse essa bráctea, o Bougainville não era o sucesso que é hoje. Gente, o nome disso em ecologia é modificações adaptativas. Isso acontece em todo organismo vivo. Está acontecendo conosco. O grande desafio nosso é sentir e perceber quais são as nossas modificações adaptativas para que a gente consiga florescer cada vez mais, enquanto no tempo do tempo estivermos aqui desfrutando da impermanência que é a vida. Bougainville. O vírus, ele dá um show nisso. Ele já mutou. Variação gama, delta, sei lá das quantas, tem uma série de variação. O que é isso? Modificação adaptativa. E se a gente não aprender, se a gente continuar do mesmo jeito, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos evoluir. Porque quem evolui não são os mais fortes, ou quem permanece do mesmo jeito, na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou... Não. A evolução, o desenvolvimento acontece a partir da resiliência das modificações adaptativas, são os mais aptos que sobrevivem. E no nosso caso da espécie humana, a gente não precisa fazer uma bráctea, não precisamos colorir uma folha para poder um agente polinizador polinizar a gente. Não. A nossa grande modificação adaptativa agora, para que a gente consiga ir passando os desafios como aprendizado, é principalmente a educação, o autoconhecimento emocional dos nossos sentimentos, do nosso funcionamento, do nosso sistema, das nossas relações, da percepção do quanto é importante o outro na nossa vida, o quanto é importante o autocuidado, o quanto o nosso corpo é templo dessa vida, dessa inteligência que faz uma folha mudar de verde para roxo, para ela não morrer. O que nós estamos precisando? Nossas modificações adaptativas. Esse é o desafio do trabalho na pandemia. É transformar isso em aprendizado. É o amor cada vez maior na teia. E a conexão está no coração. Para quem eu sou uma terapeuta integrativa, para quem conhece a linguagem, hoje quem está no comando
é o chakra cardíaco, é o amor. É o amor que vai salvar a humanidade. É o amor que vai fazer um mundo melhor. É o amor que vai fazer a gente não se destruir enquanto espécie, não destruir o planeta. É só o amor. Eu não sei se vocês assistiram o filme Eternos. Se vocês assistiram, eu recomendo. Assistam o filme Eternos e percebam, na hora lá da briga, não sei o que, não sei o que, tem um trenzinho aqui assim, ó, nessa região aqui deles, né? E principalmente dela, da artista principal, que acende na hora que mais eles precisam. Eu não vou dar spoiler do filme. Isso aqui é o chakra cardíaco. Isso é o desafio da nossa pandemia. Gaia está precisando de nós. Gaia somos nós somos parte de Gaia, assim como o fígado é parte de nós. Gaia precisa do nosso respeito e do nosso pulsar. Então, agora, eu gostaria que a gente entrasse em contato com o pulsar do nosso coração. E eu vou encerrar a nossa live com uma música. Ela é em francês. Eu adoro. É uma música erudita. E eu vou pedir para vocês escutarem de corpo inteiro, mas principalmente no coração. Essa música ela fala de que na noite, o nome é Dans la nuit, na noite. Na noite, um coração que consegue contemplar os cheiros, as cores das flores, o silêncio enquanto todos dormem, e conecta com ele o coração. Ali é possível encontrar a esperança. O desafio do trabalho da pandemia é voltar para dentro de casa, que somos nós mesmos. Templo da vida. No coração. E o amor é a única saída. Então vamos. Deixa eu beber uma aguinha. Vamos escutar a capela T. Dans la nuit. Et quand dans la nuit tu t'endormis, j'ai vu le ciel devant mes sœurs fermées. Dans le silence, j'avais travers la vérité comme un fleur qui ressemblait à mon cou. L'air me semblait léger, léger. Tu les colous d'infini toucher. Laisse-moi fermer les coups sans et quand de la nuit
de s'endormir. J'ai vu le ciel devant mes yeux fermés. Dans le silence, l'écoute qui semblait espoir, et dans les noirs on peut voir l'espoir. O silêncio da noite, em perfeita contemplação, um coração tranquilo pode encontrar a esperança. E a conexão da congruência cardíaca com o cérebro, esse é o nosso novo aprendizado. Essa vai ser a modificação adaptativa mais fantástica que a espécie humana vai dar de presente às novas gerações. Pensamento e sentimento em congruência, coerência cardíaca.